João capítulo 21. Se há alguma coisa realmente extraordinária nas Escrituras, é a forma como o texto bíblico nos é apresentado. Então nós temos a parte doutrinária e nós temos a parte prática. Então, ao estudar as cartas, especialmente, essas coisas ficam muito evidenciadas para nós. E quando nós lemos os evangelhos, também percebemos algo assim. Se dos salmos, o Salmo 23 é o salmo do pastor, do bom pastor, dos evangelhos, João é o evangelho do bom pastor. O capítulo 10, especialmente, traz esse título colocado, pelos redatores, Jesus, o bom pastor. Aí Jesus fala, eu sou o bom pastor. E ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um capítulo extraordinário. Todo o capítulo vai mostrar o bom pastor. E o capítulo 21, o fechamento do livro, nós vamos ver isso na prática, Reinaldo. Então, Jesus é apresentado como o bom pastor. E o capítulo 21, na prática, vai nos mostrar o bom pastor em ação. E vai ser bom para mim e para vocês, porque nós precisamos desse bom pastor, para que ele cuide de nós nas nossas necessidades. João 21, de 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas,
tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos queridos, esse período é pós-ressurreição. Após a ressurreição, Jesus já havia se manifestado aos seus discípulos. Em que ambiente? Um ambiente como esse. Um ambiente solene, religioso. Estavam eles reunidos em um cenáculo, um grande salão, com fins religiosos. Buscar a presença de Deus. Buscar entender as coisas que acometeram a Jesus. Então, por duas vezes, num ambiente solene, religioso, Jesus se apresenta a eles. Que bom nós sabemos disso, porque o mesmo Jesus se apresenta nesse ambiente solene, para mim, para você. Em Apocalipse diz que ele está andando em meio à igreja. Que coisa boa! Nós sabemos que está presente aqui nesse lugar o Senhor e Salvador nosso. Mas o nosso texto nos mostra um ambiente não necessariamente religioso, mas um ambiente do dia a dia. Os discípulos estavam à beira do mar. Eles haviam voltado para a pesca, não por falta de fé apenas. A fé deles estava balanceada, com certeza. Mas cansaço, confusão, frustração. Esses 7 homens, eles estavam tomados destas situações. Então, tudo aquilo que eles haviam vivenciado com Jesus, 3 anos aproximadamente, e os eventos daqueles últimos dias, foi demais, foi muito pesado. E é nesse contexto que o Cristo ressurreto se revela como pastor cuidadoso. O pastor que não abandona os seus quando eles estão desorientados, quando eles se sentem fracassados, quando eles estão feridos. Que mensagem maravilhosa! É o mesmo Jesus, e Ele está presente aqui essa noite para nos orientar, para nos fortalecer e para nos curar. Então o capítulo 21 nos mostra o cuidado pastoral de Jesus. E esse cuidado pastoral ele é percebido de 2 formas. Ele é percebido por meio do grupo, Jesus cuidando de todo o grupo, e depois Jesus cuidando de um indivíduo. Então vamos pensar aqui, Jesus cuidando do grupo. Então 7 discípulos. Nós bem sabemos que os números das Escrituras não são acaso. Nem o número 7 e nem o número 153 grandes peixes são números ao acaso. Eles devem ter o seu sentido de ser. E nós podemos pensar acerca disso. Então nós olhamos para esses 7 discípulos, esses 7 homens, Lavínia, e nós pensamos na totalidade dos crentes. Se o 7 é o número completo, é o número da perfeição, então nós pensamos na totalidade dos crentes. Então Jesus, Ele está tratando da igreja. E Jesus trata conosco por meio da igreja, não é verdade? Quando nós nos reunimos para orarmos, o Senhor trata conosco. Quando nós nos reunimos para estudar uma escritura, o Senhor trata conosco. Quando nós nos reunimos para cantar louvores, Deus está tratando, Ele está falando ao nosso coração. E a segunda forma é a forma individual. Então Deus está tratando com todos nós, mas Ele está tratando com o Guilherme nesse momento de uma forma muito específica. Ele está tratando com a dona Dilma nesse momento de uma forma muito específica. Ele está tratando com o Guilherme do lado de cá, né? De uma forma muito específica nesse momento. É isso que esse texto mostra a nós. Então, algumas lições que nós vamos tirar para a nossa edificação. Primeiro, Jesus cuida do seu povo, mesmo quando ele está confuso e frustrado. Jesus cuida do seu povo, mesmo quando ele está confuso e frustrado. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? 7 deles, dos discípulos, estão no barco. Sai para uma pescaria, noite inteira pescando.
e nada apanham. Nada apanham. Se tem alguma coisa frustrante para quem é pescador, e eu não sou, é passar a noite ou passar um determinado horário à beira de um rio, de um lago, de algum lugar, para pescaria e não pescar coisa alguma. Se essa pessoa é da filosofia, que se está nervoso e vai pescar, ele sai da pescaria ainda mais nervoso e mais irritado. Pescam a noite toda e nada apanham. Meus irmãos, o silêncio do mar e o vazio das redes refletem o estado da alma deles. Isso é profundo. O silêncio, só o barulho do mar, o vazio das redes, reflete o estado da alma deles. Eles não estavam bem, porque se estivessem bem, eles não estariam ali. Eles estariam no lugar solene, no lugar religioso, porque Jesus já havia aparecido 2 vezes, e Jesus não tinha se despedido deles ainda. Mas se nós precisamos de outra prova de que eles não estavam bem, é muito fácil, porque nós aqui, olhando para o texto, nós percebemos com clareza que eles tiveram uma grande dificuldade. Eles não reconheceram a Jesus. Então Jesus falou com eles. Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Então de imediato eles não se aperceberam que era Jesus. O cansaço da vida, meus irmãos, pode nos fazer perder a percepção das coisas de Deus. É por isso que muita gente se afasta. Abandona a fé. Abandona a comunhão dos irmãos. Gente que está cansada. Gente que está ferida. Gente que está derrotada. Certa vez eu li, na verdade eu vi uma reportagem de um homem idoso ao lado da sua esposa com Alzheimer. E então o repórter o questionou o porquê de tanta dedicação se ela nem sabia mais quem ele era. Ele respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não lembra da minha história, mas eu lembro da história dela todos os dias. Então, um casal idoso com muitos anos de vida conjugal. O que eu quero mostrar com isso, meus irmãos? Ainda que os discípulos estivessem confusos, e ainda que o próprio Pedro, que no passado havia se mostrado tão ousado, quando Jesus havia perguntado quem era ele toma iniciativa, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora esse Pedro, ele incentiva os outros 6 a não esperarem a terceira aparição de Jesus. Ele motiva os outros 6 a saírem do ambiente religioso para ir para o ambiente do dia a dia deles. Ele desafia, ele convida os outros 6 a voltarem para o antigo estilo de vida que eles tinham antes de conhecer a Jesus. Eles estavam confusos. Meus irmãos, ainda que confusos, Jesus se aproxima com ternura. E Jesus os chama de filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Então, ainda que eles estivessem muito confusos, ainda que eles, na sua totalidade, não cumpriram a palavra que haviam dito, de que seguiriam Jesus até a morte se fosse necessário, porque na verdade todos haviam fugido. Então o Senhor Jesus chama de filho, o Senhor Jesus manda lançar a rede de novo, e então, Reinaldo, o milagre vai acontecer. Jesus não os repreendeu por estarem pescando. Jesus entrou na rotina deles, porque só daquela maneira Jesus poderia cuidar do coração deles. É por isso, irmãos, que é importante pensar no bom pastor, que cuida de nós indivíduos, que cuida de cada um dentro da sua particularidade. O que pode ser que o Senhor que está cuidando de mim e de você, está nos pastoreando e falando ao nosso coração agora, pode ser que alguns de nós não estejamos entendendo totalmente.
E então, quando nós saímos aqui, chegarmos em casa, o Espírito Santo vai começar a aplicar as coisas que nós ouvimos aqui. E pessoas que vão estar conversando conosco depois do culto, algumas coisas sobre o culto, algumas coisas sobre as realidades que nós temos vivenciado. Não foi assim que aconteceu com Elias, o profeta do fogo? Após grande vitória, fugiu desanimado. Deus o confrontou, Deus o acuou. Não, Milena, Deus o alimentou. Deus ofereceu para ele um período de descanso. E somente depois Deus falou ao seu coração. E os discípulos de Emaús, aqueles dois, caminhavam para longe de Jerusalém, estavam tristes, confusos. Jesus se aproxima deles, Jesus ouve, deixa eles falando acerca daquilo que estava angustiando. Jesus se senta à mesa para comer com eles. Aí então, eles vão entender Jesus. Meus irmãos, Jesus continua cuidando da sua igreja, mesmo quando ela se encontra cansada, confusa e sem direção. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não é a denominação. Somos eu e você, crentes em Jesus. Todos aqueles que já professaram a fé em Jesus. Alguns já professaram com a boca, outros professaram com o coração. Tem muita gente aqui que professou com o coração. Já é do Senhor Jesus, está faltando professar com a boca agora. Mas nós que somos a igreja do Senhor, nós nos encontramos cansados. A igreja está cansada, esse tempo novinho está cansado de quê? Ele não recebeu muita chuva, nem muito sol, nem muito vento ainda não. Nem tantas pessoas adentraram. É nós, igreja, pessoas, crentes, nós que ficamos cansados, nós que ficamos confusos, nós que ficamos sem direção algumas vezes. Redes vazias não significa abandono de Deus, mas muitas vezes, Luiz, é uma preparação para uma nova experiência com Deus, para um novo enchimento de Deus. As redes vazias não significavam que Deus os havia abandonado. Deus estava preparando aqueles 7 para que eles vivessem um novo momento. Então, antes de corrigir a nossa missão, Jesus cuida do nosso coração. Às vezes nós corrigimos uns aos outros, né? Quando percebemos que alguém está fazendo corpo mole, poderia trabalhar mais, se envolver mais, a gente corrige, chega junto, né? Oi, irmão, vamos trabalhar, pai, levanta a cabeça, tem serviço para você. Jesus não, Jesus primeiro trata do nosso coração. Cristo conhece as frustrações coletivas da igreja e ainda assim permanece presente. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nos orientando, Ele está aqui dando uma nova oportunidade. A segunda lição, que Jesus cuida dos seus. De que maneira que Jesus cuida? Jesus cuida só com blá blá blá, só com palavras? Jesus cuida com provisão. Tem gente que fala muito, mas não oferece nada. Jesus cuida com presença. Tem gente que fala muito, mas não está presente. Jesus cuida com comunhão, Ele está ali junto. Ele fala, vinde, comei. Então quando chegam à praia, o milagre já estava preparado, Keila. Fogo aceso, pão e peixe. Gente, que hora que Jesus pescou? Eles estavam lá pescando, lá no, 200 côvados, né? Eles estavam mais ou menos a 100 metros da praia, 200 côvados, 100 e poucos metros da praia. E Jesus estava já com pão e com peixe, e o fogo ali, pão quentinho, peixe assado. Jesus não fala para eles, por que vocês falharam? Vocês sabem por que vocês falharam? Lembraram da primeira pescaria? Vocês lembram, irmãos? A pescaria maravilhosa, a primeira pescaria. Começa com a pescaria, termina com a pescaria. Vocês falharam porque eu tirei vocês de pescadores de peixe para serem pescadores de homens. E agora vocês voltaram a fazer aquilo que vocês faziam antes. Mas quem põe a mão no arado não pode voltar atrás nunca mais. Não, Jesus não dá essa reprimenda. Por que vocês falharam? Não, o cuidado de Jesus é extremamente terno. Venham comer. O cuidado de Jesus é prático. Ele supre a fome. Ele restaura a comunhão.
Ele aquece corações frios com fogo e com a sua presença. Só depois disso, quem está cansado, quem está fracassado, quem está caído, tem condições de ouvir alguma coisa. E nós precisamos aprender a fazer como Jesus. A refeição lembra o ministério terreno de Jesus. Ele continua a ser o mesmo pastor após a ressurreição. No Salmo 23, Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. No capítulo 6 de João, nós temos a multiplicação de pães. Jesus se importando com a fome daquelas multidões, ele discursa para eles. Mas ele está preocupado depois do discurso. Eles têm o que comer? Nós estamos preocupados depois do discurso acerca das necessidades reais que também tem as pessoas para quem nós pregamos a palavra. E na última ceia, um momento de comunhão que precede um grande sofrimento. Então, meus irmãos, o cuidado de Jesus não é só espiritual, é um cuidado integral. O Senhor Jesus está cuidando da minha alma, da minha mente, do meu corpo, de todo o meu ser. A comunhão com o Senhor Jesus, ela restaura as minhas forças. De repente o discurso não restaura, ele desperta. Mas a comunhão com o Senhor Jesus restaura as minhas forças. Antes de enviar os seus discípulos para trabalhar, porque vai mandar trabalhar de novo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo todas as nações. Ele já havia dado essa ordem. Antes de enviar novamente, Cristo chama os seus discípulos à mesa. E a última lição desse texto, que nos mostra o bom pastor na prática, o bom pastor em ação. Jesus, que cuida do indivíduo por meio da igreja, ele cuida do indivíduo também na sua particularidade, restaurando aquele que está ferido para devolvê-lo à missão. Simão, filho de João, tu me amas? Agora, o cuidado se tornou pessoal. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos nos permitir vir ao culto e participar do culto de uma forma geral. Não vamos nos permitir vir ao culto e ouvir o sermão para o outro. Ah, se fulano estivesse aqui. Ou então ouvir o sermão e dar uma olhadinha. Deixa eu ver como é que fulano está. Até com a cabeça baixa. Não, irmãos. Não vamos nos permitir uma loucura como essa. O cuidado agora é pessoal. Jesus chama Pedro pelo nome antigo. Simão. Agora não é Pedro. Simão. Pelo nome antigo. Para tratar a ferida lá na raiz. Tratar o problema lá no cerne. 3 perguntas. 3 negações restauradas. Jesus não diz: por que você me negou? Não. Você me ama? Meus irmãos, o critério para o ministério não é perfeição. É restauração. Eu e você não temos que ser perfeitos, né, Sócrates? Nós precisamos ser restaurados. Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele fala, né? Apacenta os meus cordeiros. É os mais novinhos do rebanho, né? Que Pedro ainda está meio trêmulo ainda. Aí depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho. Então, Pedro, ele é curado, para depois então ele poder cuidar. Pedro, no Evangelho de Lucas, Jesus orou por ele antes da queda. Antes da queda de Pedro, Neide, Jesus orou por ele. Davi, após o pecado, foi restaurado para continuar sendo o quê? Pastor de Israel. Moisés, de fugitivo a libertador, após o quê? O encontro restaurador com Deus. Então, meus irmãos, Jesus não descarta os que falham. Jesus restaura aqueles que se arrependem. Nós falhamos muito em 2025. E nós temos a oportunidade do primeiro culto dominical de 2026
de nos arrependermos e de sermos restaurados. O verdadeiro chamado, ele nasce do encontro com a graça de Cristo. Só pode cuidar das ovelhas quem foi cuidado pelo Supremo Pastor. Espera aí, eu que cuido de ovelhas? Nós cuidamos de ovelhas. Nós fomos chamados para pastorearmos o rebanho de Deus. De uma forma institucionalizada, a igreja, eu pastoreio o rebanho. Mas de uma forma particularizada, o indivíduo, o crente, o eleito, cada um de nós somos pastores uns dos outros e pastores daqueles que ainda não foram rendidos, que ainda não falaram a senha, que ainda não declararam: Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Meus irmãos, concluindo, para que fique confirmado o poder do cuidado pastoral de Jesus. Se eu permitir que Jesus pastoreie o meu coração, a minha alma essa noite, uma coisa grande, extraordinária vai acontecer na minha vida. Para que eu perceba isso, eu convido vocês para nós olharmos para Pedro, considerarmos momentos que antecederam o encontro com Pedro. O que é que nós poderíamos dizer acerca de Pedro? Então, quando nós olhamos os momentos que antecederam o encontro com Jesus, Pedro era um fugitivo. Então, Pedro fugiu. Quando lançaram a mão de Jesus, todos fugiram. E Pedro, que tinha dito e confirmou com Jesus que de maneira nenhuma haveria de negá-lo, fugiu. Pedro fugiu, mas ele se arrependeu. Mas ele tem medo. Então ele segue Jesus de longe, bem de longe, ele segue a Jesus. Seguindo a Jesus de longe, eu e você corremos um risco muito grande, irmãos. Nós temos que seguir Jesus de perto, junto dos irmãos. Seguindo a Jesus de longe, Emerson, nós podemos nos assentar na roda de escarnecedores. Estava uma turma se aquecendo, era uma noite fria, e Pedro se assenta com aquele povo. Pedro, antes desse encontro com Jesus, ele se revelou um covarde, porque ele foi reconhecido. O jeito de falar dele revelava que ele não era como os demais, revelava que ele havia estado com Cristo. Verdadeiramente esse era um dos seguidores, de maneira alguma. Ele nega isso 3 vezes e nos dando a entender que ele também é um perjuro, porque ele jura em nome de Deus que não conhecia Jesus. E ele também faz uso de um palavreado pesado. Ele é um praguejador. Esse é Pedro, antes de ter esse encontro com Jesus. Mas, meus irmãos, hoje ou amanhã, você vai virar uma folhinha do capítulo 21 de João, para você entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Aí você vai ver o Pedro que foi cuidado pastoralmente pelo Senhor Jesus. Ele se levantou com coragem para pregar publicamente, lá no Pentecoste. Pedro, que negou Jesus diante de uma serva, agora se levanta diante de uma grande multidão em Jerusalém. O medo que ele tinha de uma mulher, agora dá lugar à ousadia perante milhares de pessoas. A restauração produziu nele coragem espiritual. Você vai olhar em Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também, o Pedro anunciando a Cristo com uma clareza, com uma autoridade bíblica. Não tem confusão, não tem improviso, não tem impulsividade. Você vai encontrar um Pedro maduro na palavra, fruto do cuidado pastoral de Jesus. Você vai encontrar no capítulo 1 de Atos e no capítulo 2, um Pedro que assume a liderança da igreja. Ele volta a ser aquele Pedro que dá o primeiro passo, que vai à frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele toma iniciativa. Agora ele volta a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele lidera para edificar a igreja, não para exaltar a si mesmo. A restauração gerou uma liderança responsável. Pedro,
agora ele permanece firme diante da perseguição. Lá no capítulo 4 de Atos, aquele Pedro que negou Jesus para preservar a vida, agora ele vai falar: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que diferença, Alessandra! Que diferença, Leniel! Aquele Pedro que se calou, agora ele não pode deixar de falar das coisas que ele viu e das coisas que ele ouviu. O Pedro agora, ele cuida das pessoas com sensibilidade pastoral. Ele ora, ele cura, ele consola, ele serve. Grande transformação experimenta Pedro. Do medo para a ousadia. Da impulsividade para o discernimento. Da autoconfiança, da autoexaltação para a dependência do Espírito. Da vergonha de se declarar de Jesus, agora para um testemunho ousado. Então a restauração que nós encontramos em João 21, produziu uma vida visivelmente transformada. Porque quando Jesus cuida de alguém, essa pessoa não é apenas perdoada, ela é refeita. Jesus cuida do grupo cansado. Jesus alimenta os que estão vazios. Jesus restaura aquele que está ferido. E Jesus devolve todos a missão. Jesus quer cuidar de mim. Ele quer me alimentar. E alimentar vocês, irmãos e irmãs, essa noite, por meio do pão e por meio do vinho. Ele quer cuidar de nós pastoralmente. Vamos deixar Jesus ser o nosso pastor? Deixe Jesus ser o seu pastor essa noite. Só responda a pergunta: tu me amas? Bondoso Deus, graças damos a Ti pela palavra santa. Nós que muitas vezes olhamos para esse texto e nos admiramos de que Pedro tenha tido uma queda tão grande, nos esquecemos de que temos caído continuamente. E pela graça o Senhor nos tem sustentado e nos tem colocado em pé. E essa noite o Senhor está cuidando de nós pastoralmente, por meio da palavra e por meio do sacramento da maturidade, a ceia do Senhor. Ó Deus bendito, todos aqueles que comerem do pão e beberem do cálice, que possam sentir-se fortalecidos na luta contra o pecado. E aqueles que dele não comerem e beberem, que possam sair daqui com um desejo muito grande no coração, de também receber esse cuidado pastoral. Porque o Senhor essa noite ainda continua dizendo: vinde, comei. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.